Estamos ao vivo, novamente. Acomodar aqui pelo computador, quando o pessoal vai chegando. Ó, já chegou de vereda o nosso convidado aí. E aí já dividida a tela, então. Já. Tudo E bueno, aí, Gustavo? Fabrício? Tá Bem, e ouvindo tu, como é bem? que... Tô te ouvindo bem, e tu? Tudo tranquilo. Som, imagem, pra mim tá tudo tranquilo. Pra ti, ok? Show Perfeito. de bola. Tá, o pessoal vai chegando aí. A gente já começa a interagir, só para ver se o pessoal de casa nos confirma se está tudo ok. Pedindo, inclusive, pessoal, como de costume, além de nos confirmar som, imagem, sinal, se está tudo bem, que compartilhem, convidem mais pessoas para participar conosco dessa charla aqui, dessa roda de mate virtual, como eu costumo chamar. É um tema de bastante relevância, né, pessoal, para quem está com a pretensão de migrar para um sistema de produção integrada, essa questão da gente fugir do tradicional modelo de arrendatário, proprietário arrendatário, partir para um sistema de parceria, é um grande e bom começo para que a gente consiga integrar as coisas. Então, convidem mais pessoas, chamem mais gente para a nossa roda de mate aí, que, sem sombra de dúvida, o nosso convidado e a empresa que ele representa tem muita bala na agulha, muito conhecimento de causa para dividir conosco sobre este tema de hoje. Eu vi que o pessoal está confirmando aí que está tudo ok. Então, se está tudo ok, enquanto o pessoal vai chegando aí, Gustavo, uma boa noite, uma satisfação tê-lo conosco aí. Eu vou fazer a abertura oficial da nossa episódio, da nossa série de lives, e já te apresento, te passo a palavra aí para que tu dê as boas-vindas para o pessoal, fale um pouco da tua história e da história da Safras e Cifras, né? Para a gente finalmente entrar no nosso tema. Tá bem? Então já tem uns minutinhos iniciais aí, pessoal chegando, bastante gente que há tempos vem nos acompanhando. Então como eu já disse, o tema de hoje, podcast Vetizando novamente conosco. Um abraço, gurizada. Como eu já disse, então, o nosso tema de hoje, parcerias agropecuárias, um caminho para a ILP. A gente botou esse subtítulo, porque a gente acha que é bastante importante essa questão da integração das pessoas. Eu já vou falar sobre isso depois que o Gustavo se apresentar. Mas então, como de costume, pessoal, debate listo por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 27º episódio da nossa série de lives, Pedra Moura Entrevistas. Esta série que tem o objetivo de trazer assuntos e pessoas, convidados especiais para a gente abordar assuntos específicos, temas específicos dentro do universo da integração lavoura-pecuária, justamente para que a gente possa aprofundar um pouco mais os temas, termos um pouco mais de riqueza de detalhes. Assim como é o tema de hoje, que eu acabei de falar para vocês, e o nosso convidado, que é engenheiro agrônomo, Gustavo Lemos, sócio e diretor da Safras e Cifras. É uma satisfação para a gente, da Pedra Moura, Gustavo, tê-lo conosco aqui, para a gente compartilhar um pouco de conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento dividido se multiplica. Então, eu gostaria de te passar a palavra, pedir que tu complementasse a tua apresentação aí, falasse um pouco da história das safras para nós, né, e da tua trajetória dentro da empresa. Depois eu retomo a palavra para a gente contextualizar o tema dentro do universo da integração lavoura-pecuária e a gente começa o bate-bola. Tá bem? Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo. Tá bom, Fabrício, muito obrigado. Em primeiro lugar, uma honra, um prazer estar aqui contigo, te parabenizar pela iniciativa aí, da Pedra Moura, de fazer com que a comunicação chegue ao produtor, a informação, né, via essa nova via de comunicação, em tempos de pandemia, em que os nossos contatos pessoais tendem a diminuir ou praticamente inexistem. Verdade. Então, te parabenizar pela iniciativa, porque é muito importante e informação não se deve guardar numa caixa, ela se deve se compartilhar, deve dividir, como tu disseste, né? Show de bola. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei na UFPEL, comecei estagiando na Safras e Cifras, bem lá no início, junto com o Siloter, com o José Ney, enfim, e isso se mistura um pouco com o início da Safras, que era uma empresa voltada quase que exclusivamente para a gestão econômica e financeira, ou seja, trabalhar números, trabalhar resultado, como que se incrementa resultado numa atividade que até então não dava tanta importância
para números, para cálculo de custos, de margem líquida, de rentabilidade, enfim, se estava muito mais preocupado com produzir, ainda naquele início, época de inflação, então era muito mais fácil deixar o dinheiro aplicado do que produzindo, porque a rentabilidade era alta e a inflação comia os custos, né, principalmente a mão de obra, como exemplo. E a Safras e Cifras sempre teve, por princípio, aumentar a eficiência dos seus clientes, do produtor rural, aumentar a sua margem líquida, e isso estava na essência da gestão econômica e financeira. Depois, com o tempo, nós agregamos o trabalho de consultoria tributária, ou seja, em tempos de economia estabilizada, moeda forte, a diminuição das margens, em muitos anos se ganha mais dinheiro em economia tributária do que propriamente na atividade. Então, se incrementa outra ferramenta para aumentar a rentabilidade dos negócios. E evidentemente que com o passar do tempo, outras coisas são necessárias. E a Safras e Cifras foi se reinventando e agregando situações que, junto com a gestão econômica e financeira, tributária, vem aumentar a margem dos negócios. E aí entra a sucessão familiar, a governança, o aspecto todo de planejamento, de continuidade, de integração da família. Isso tudo aumenta a vantagem competitiva da empresa rural, evidentemente uma empresa familiar, né? Então, nesta trajetória toda, a Safras e Cifras hoje tem mais de 150 colaboradores, equipe multidisciplinar, engenheiros agrônomos, advogados, contadores, economistas, psicólogos, enfim, todos voltados para quê? Para que a gente consiga, junto com os nossos clientes, atingir o máximo de eficiência na atividade. Seja com controle econômico e financeiro, seja com novos negócios, seja com a organização da família, seja com a implementação da governança, com planejamento tributário. Então, essa trajetória meio que se confunde com a minha estada na Safras e Cifras. Além disso, eu posso dizer que sou produtor rural, e até nem tanto, porque não dedico o tempo necessário e não consigo ao negócio. Eu tenho um negócio de pecuária particular, e agricultura em parceria, desde sempre, desde que saí da faculdade. Enfim, então esse, em resumo, sou eu, né? Safras e Cifras, engenheiro agrônomo e um pouco de produtor rural. Tá bem, show de bola. Possa contribuir aí com a discussão, né? Não, sem sombra de dúvida. Esse tema, inclusive, eu até te confesso que eu nem sabia, mas tu acabou dando um relato de caso que tu é a prova viva de que a parceria funciona, né? Sim. Desde que se formou, então, tem, fora o conhecimento de causa do serviço que vocês prestam, tem o teu relato de caso próprio aí, né? Para a gente compartilhar com o pessoal. Mas então, para contextualizar, Gustavo, o que eu pensei nesse tema, e na verdade, confesso que imediatamente após pensar neste tema para fazer uma live, a primeira coisa que me veio na cabeça foi procurar a Safras e Cifras, né? Eu entrei em contato com o Murilo, e que te indicou aí como o porta-voz das Safras, né, para que a gente abordasse esse tema. E o objetivo de falar sobre isso, o foco da Pedramor é trabalhar com o sistema de produção integrada, e a gente percebe uma grande dificuldade. As pessoas, quando pensam no sistema de produção integrada, imediatamente já pensam nas atividades, como que vão fazer, principalmente para encaixar as pastagens e a pecuária no meio das lavouras. Ali, a grande dificuldade que se imagina inicialmente é essa, mas na verdade eu costumo dizer que a ILP começa pelas pessoas. Inclusive eu faço um trocadilho com a sigla, que eu digo que no início ILP significa integração lamentável de pessoas, muito antes de ser integração lavoura-pecuária, justamente por causa daquela velha máxima de que o que um não quer, dois não fazem, né? Então essa função desse modelo de parceria do pecuarista e do lavoureiro, eu acho que já é um bom primeiro passo e grande passo para que a gente consiga integrar as pessoas antes de começarmos a encaixar as atividades. E eu gosto de falar que a gente, para conseguir fazer isso, a gente tem que trabalhar com a mentalidade de pipoqueiro. O que eu quero dizer com isso? Obviamente, todo mundo já viu quando tem um evento, um espetáculo, até mesmo um comício político, que junta um volume de gente, sempre tem um pipoqueiro que vai para a volta se integrar àquele evento principal, aquele evento maior lá. E é óbvio que o cara não está nem um pouco preocupado com quanto que o evento principal vai ganhar, e muito pelo contrário, ele está torcendo pelo sucesso daquele evento, porque aquilo vai impactar diretamente no negócio dele. Então ele está ali gerando valor, agregando valor para aquele ambiente e se favorecendo do todo.
E eu gosto de fazer essa analogia sempre, porque eu acho que fica mais fácil a gente enxergar as coisas sempre que usa as metáforas, né? E eu penso que o evento principal dentro da propriedade seria o sistema de produção como um todo, e as atividades, seja a lavoura, seja a pecuária, seriam cada uma no seu momento de pipoqueiro, fazendo ali o seu papel de pipoqueiro, mas cientes de que fazem parte de um evento maior e que estão agregando valor àquele evento e principalmente fortalecendo os seus negócios individuais dentro do sistema. Tá? Então, a ideia dessa live é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu gostaria que a gente conduzisse a conversa. E a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa: como é que tu e a Safras, como é que vocês enxergam esse modelo de contrato, de parcerias, né, dentro do contexto de um sistema de produção integrada? O que tu disseste é fundamental, né, Fabrício? Ela é muito mais do que um sistema, ela é um sentido de utilizar e unir as qualidades que as pessoas têm, que em determinada situação eu sou melhor que tu, nós unimos forças e nos tornamos mais competitivos, né? O Perfeito. princípio é esse. Não é aquela brincadeira que sempre dizem que o negócio tem que ser bom para nós dois, para mim e para minha mulher. Não. O sentido básico, o cerne da discussão é que tem que ser bom realmente para os dois. E depois na nossa discussão aqui, isso vai ficar mais claro. Mas o que é importante? O importante é que o resultado seja bom para os dois. Realmente, resultado econômico e financeiro some. Perfeito. Então, o princípio está realmente, e eu concordo plenamente contigo, nas pessoas. Não é no modelo. Porque o modelo ele é muito variável. Porque nem todas... Eu não posso aplicar um modelo que deu certo para um determinado conjunto de pessoas para outro determinado conjunto de pessoas, num outro ambiente, numa outra situação, numa outra escala. Então, tudo isso ele tem que ser moldado com base nas pessoas, nas qualidades e, evidentemente, quando eu estou falando das pessoas, eu estou falando dos negócios que elas representam, né? Claro. Seja do ponto de vista da agricultura, seja do ponto de vista da pecuária. Então, o princípio básico que nós temos para esta equação ser uma equação realmente de resultado positivo é tu unir essas qualidades positivas de cada uma das partes e isso se tornar uma vantagem ou um aumento da vantagem competitiva, né? Então, esse é o início lá da conversa. E te digo mais, quando a gente começa a falar de parceria, muitas vezes o sentido é só tributário, ou seja, escapar de ser arrendamento e passar a ser parceria, porque a tributação é menor. E não é esse o sentido da parceria. A parceria realmente é somar. E evidentemente que isso está baseado em resultados. Então, a gente toma por base o quê? Os 3 fatores de produção: terra, capital e trabalho, e nisso se monta. Aí começam os parâmetros e montar esse resultado e montar o conjunto que será a parceria, né? Show de bola. Eu costumo dizer que, geralmente, a lavoura detém a operação e a pecuária detém a terra. O normal, o padrão é o pecuarista ser o proprietário e o lavoureiro ser o parceiro ou o arrendatário, no caso, né? Então, pegando bem nesse gancho aí, eu acho que o complemento da tua fala aí com o que eu tinha dito, seria uma relação sinérgica, né? A ideia é justamente essa, né? Ter um sinergismo das atividades e das pessoas em si. E tu citou aí deu umas pinceladas aí o modelo que funciona para um lugar não funciona para outro e tudo mais. Para a gente especificar um pouco melhor quais seriam os modelos de parceria, quais são eles, quantos são, como que se definem? Vamos dizer assim, o começo vem exatamente de uma relação lá, terra e exploração, né? Começam os modelos de parceria com base nisso. O que era o modelo tradicional? Alguém cedia a terra para alguém explorar, seja na forma de arrendamento ou seja na forma de parceria, recebendo percentual, e evidentemente o que separa a parceria de arrendamento é concorrer com o risco. Basicamente é isso. Então, este modelo que vem de um passado, ou vem de uma cultura, é a entrega da terra em troca de uma remuneração, seja ela variável ou fixa. Mais ou menos esse era um modelo que estava estabelecido e hoje é preponderante esse modelo, né, ainda. Mas o que se vê? Que há uma mudança há um bom tempo com a diminuição das margens, e aí nós podemos agregar isto, não só a diminuição da margem. Se nós pegarmos o contexto do estado do Rio Grande do Sul, nós temos um problema de valorização das terras, o que dificulta a aquisição e, evidentemente, aumento de escala.
Nós temos, por outro lado, um avanço na sucessão familiar. Se nós pegarmos a maioria dos teus clientes da Pedra Moura ou de outras consultorias ou da própria Safras e Cifras, nós vamos pegar a grande maioria em primeira geração, transitando para uma segunda geração, e na grande maioria haverá uma divisão de patrimônio, ou seja, haverá uma redução de escala. Então isso, depois nós podemos abordar melhor, mas vai impactar em aumento de custo, diminuição de margem, enfim, faturamento bruto, enfim. Então, as parcerias surgem em um determinado momento e elas surgem para quê? Surgem para potencializar ganhos, diminuir risco, aumentando a competitividade. Quando eu trago alguém muito bom numa situação, pegar um exemplo clássico, esse exemplo que vem lá do agricultor e o proprietário da terra. Quando a gente começa a mesclar esta relação, ou seja, nós vimos de uma relação que era 10%, 15%, 20%, enfim, mas era uma relação que mais de 70% do risco e do comprometimento estava numa das partes só. E, evidentemente, vamos falar tanto da lavoura de arroz como da lavoura de soja. Se eu tenho 70%, 80% só de um lado de custo, evidentemente que eu tenho um risco muito maior aqui. E quando esse risco está associado à exploração, evidentemente que esse risco é muito maior do que deter somente a terra. Claro. O que acontecia com isso? Evidentemente, e eu não preciso aqui repetir, porque as pessoas que estão nos assistindo são do meio, se nós pegarmos um histórico de lavoureiros aqui no Rio Grande do Sul, a rotatividade é bastante alta. E aí nós vemos que modelos de parceria que começaram a diluir esse risco, ou seja, para aí, como é que são os primeiros modelos? Vamos dividir insumos. O que em realidade eu estou fazendo? Estou diminuindo o risco, ou seja, tu não fica só com 80% do problema. Eu também compartilho 80% do custo. Então, essa pessoa que tem que aceder menos ao sistema financeiro, ele tem que tirar menos dinheiro do bolso, não importa. Começa a equilibrar a questão risco. Quando eu começo a equilibrar a questão risco, eu também, intrinsecamente a isso, eu consigo destinar mais energia para realmente me tornar cada vez melhor, produzir melhor, mais tranquilo, enfim. Então, esses modelos diluem risco e aumentam competitividade indiretamente e diretamente, né? Então, esses são os primeiros modelos que surgem, que é diluir o custo dessa exploração com o dono da terra. Digamos assim, que na verdade se torna um parceiro realmente. Essas parcerias, tem aí parcerias na nossa região que tem mais de 30 anos, e super bem ambas as partes, né? Com o passar do tempo, essas parcerias vão se moldando e vão criando. Aí tem a introdução da soja, existem novos modelos com a situação de ter capitalistas. E a parceria, mais que isso, né, Fabrício, e o pessoal que nos acompanha, a parceria se torna um modelo de negócio. E um modelo de negócio que pode sim ampliar. Nós temos casos de clientes que estão começando a arrendar áreas de terceiros no modelo de parceria. Ou seja, esta parceria se torna tão forte que começa a ter que ter mais área. E ela começa a invadir outras... Invadir é um termo errado, mas ela começa a expandir em outras situações. Para ganhar escala, evidentemente, né? Que é uma necessidade do setor primário. E aí começam a mesclar outras coisas, como eu te disse, capitalistas. Começam a entrar outras pessoas, mais de um sócio explorador. Então, começa a ter um sistema mais integrado e mais amplo, digamos assim. Então, ela nasce de um sistema migrando de terra e exploração totalmente para um sistema que realmente começa a mesclar capital, terra e trabalho. E aí nós temos clientes, não só no Rio Grande do Sul, nós temos clientes em Minas Gerais, no Goiás, que fizeram sistemas de parceria muito interessantes, já mesclando, trazer gente de fora com dinheiro, enfim, cada um participando, e evidentemente que tudo isso muito bem regrado e muito bem calculado, né, compondo a situação da parceria. Em síntese, Fabrício, é isso, né? Essa evolução nascendo lá da parceria normal e arrendamento. Perfeito, né? E essa questão, até me esqueci, era uma das coisas que eu ia citar, que tu bem falou aí, dessa função da diluição do risco, né? Na verdade, por que eu acho que, inclusive, coloquei o nome da live aí de um caminho para a ILP, porque, de fato, começa a se tornar mais justo, né? A pessoa, o proprietário está abraçando a causa, está jogando no risco junto. Se ganhar, ganhamos os dois, se perder, perdemos os dois. Então, essa questão fica... deixa o parceiro mais comprometido também, né? Vendo que o próprio
o proprietário está vestindo a camisa, abraçando a causa em conjunto. Então, essa questão agora, a gente vai migrando, a cronologia das perguntas que eu anotei aqui está bem encaixada com a maneira que a gente vem falando, né? Então, tu explicou para a gente aí a evolução dos modelos, né? E tu acabou de falar aí que, obviamente, que os parâmetros têm que ser bem calculados e tudo mais. E a próxima pergunta era justamente essa, né? Quais são os parâmetros utilizados para a gente definir os direitos e deveres, as responsabilidades de cada uma das partes. Aí a gente sabe que tem, falando de uma maneira um pouco mais clara, assim, tem alguns modelos que a gente já conviveu, que é o proprietário entra com a terra, com os insumos, e o parceiro entra com o maquinário e a operação e os colaboradores. Tá? Essa é uma das coisas que a gente vê, o pessoal fazer, e daí como é que se faz essa função, essa divisão, como é que vocês montam isso dentro dos modelos, quais são os parâmetros que usam para definir quem que vai ser responsável por o quê? Pegando aquilo que nós comentamos lá na introdução, e tu dissesse muito bem na tua introdução, que é tu somar as coisas, né? Então, se eu pego um excelente produtor, evidentemente que a operação tem que ficar com ele. O proprietário da terra, muitas vezes, ele não tem a operação como o seu princípio básico, ele não era desenvolvido nisso. É a mesma coisa que tu montar um time de futebol. Tu vai pegar o goleiro, ele é goleiro. Tu vai pegar o centroavante, ele é centroavante. Então, o que se monta é tentar tirar ou extrair a melhor qualidade de cada um para somar na parceria. Se eu tenho o melhor, muitas vezes acontece isso, que se complementam esses perfis, isso é muito comum. O agricultor, ele é muito bom agricultor, excelente produtor, excelente gestor de pessoas, gestão de macro, entendimento do sistema como um todo, mas ele peca, por exemplo, na administração econômica e financeira. Então, soma-se a isso, muitas vezes, uma pessoa que não é tão boa na operação, mas excelente, meticuloso, ligado a números. Deu uma travada. A grande questão da parceria, somar as qualidades, né? Eu tenho a excelência em produtividade e tenho uma deficiência em administração econômica e financeira, por exemplo. E desse outro lado aqui eu tenho uma pessoa que não era aprovada em exploração, mas é excelente em administração econômica e financeira. Então, com isso, tu molda os papéis da parceria. Isso é uma coisa, moldar os papéis. Nós não estamos falando de moldar a questão econômica da parceria. Quem bota o quê, como bota e como que isto é calculado e ressarcido lá no final. Mas a ideia é somar qualidades. Nós temos exemplos lá no centro do país de parcerias de 4 elementos, por exemplo, totalmente desconhecidos, que se juntaram. Cada um achou o seu papel dentro da parceria, se colocou cada um no seu papel fundamental. É uma parceria que só vem crescendo. Desde que nós trabalhamos com eles há mais de 8 anos, eles já triplicaram o tamanho do negócio deles, triplicaram. Então, ali se somou, cada um tinha uma qualidade, somaram essas qualidades, se torna um elemento forte. Não é um só, eu não tenho que ser o bom economicamente, eu não tenho que ser o bom na produção, nós vamos somando isso. Então, este é o primeiro ponto, somar as qualidades. Essa é a primeira tentativa não, essa é a primeira ação para se formar uma parceria. Porque a questão relativa a custos e contribuições, ela é matemática, ela é lógica, ela é mais simples, aparentemente, né? Mas ela é mais simples, de nós chegarmos ao entendimento. Se eu boto 2, tu bota 2, 2 mais 2, 4, 50% para cada um. É relativamente simples. Agora, ajustarmos as peças no jogo, definirmos os papéis, é um crescimento, é uma evolução da parceria. E é aquilo que eu te disse, a parceria ela vem de uma evolução de simplesmente ceder terra para uma divisão de insumos, para uma divisão de tarefas e obrigações e contribuições. Esse é o estágio que a parceria começa a entrar, né? Já começa de um tempo para cá. Então, isso responderia a tua pergunta. Como é que se faz? Primeiro, montando o time, montando as atribuições. E às vezes tem gente realmente que fica de fora, que é só sócio investidor, que só é o cara que aporta o capital e dá o nome lá para ajudar a financiar. Ok? E esse papel está muito claro quando se define no início os papéis da parceria, né? A função de cada um, enfim, e funciona muito bem. A questão para baixo a gente pode discutir daqui a pouco, mas a princípio é isso. A princípio é essa formação de uma equipe com seus potenciais, né?
Cada vez que a gente aprofunda um pouco mais o assunto relacionado a pessoas, a gente percebe que a nossa atividade é muito mais complexa do que a gente acha, né? Então, essa questão que tu falou aí dos parâmetros de custos e coisa e tal, de investimentos, isso é matemático e de fato é mais simples, é uma ciência exata. Agora, quando a gente parte para a área das ciências humanas, a questão buraco é bem mais embaixo e esse encaixe da potencialidade de cada uma das partes é fundamental, né? Eu fico feliz desse do convite que eu te fiz aí, dessa interação que a gente está tendo, porque eu tenho procurado, a gente lançou um curso online faz um pouco mais de um mês, e o primeiro módulo do curso de integração lavoura-pecuária, né? E o primeiro módulo do curso eu me esforcei para falar só de interações humanas. Então, é justamente o primeiro passo, pegando bem o que eu disse no início da live aqui, o primeiro passo é a gente fazer as pessoas entenderem que tem que se integrar, senão a história do pipoqueiro ali, né? Senão não vai funcionar. Então, só que é complexo e a gente pega a estudar e fazer questão de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, não é simples. E às vezes o que vem dando certo, a pessoa com a sua particularidade, a sua individualidade, às vezes a pessoa acordou de lua, como se diz, né? Levantou com o pé esquerdo e pode gerar algum atrito ali momentâneo e não é matemático, como tu disse, né? Mas, enfim, essa questão... E contribuindo a isso, Fabrício, só para encerrar esse assunto, é muito importante com a complexidade dos negócios. Se nós pegarmos uma empresa que tem 4 gestores, cada um com uma função definida, com as suas potencialidades em cada uma destas áreas bem medidas e bem organizadas, e pensarmos ao longo do tempo essa empresa, e pensarmos uma mesma empresa do mesmo tamanho, do mesmo potencial, com um único gestor. Qual é a empresa que tem futuro nesse ambiente complexo que nós vivemos, nesse ambiente de incertezas, no meio rural que não tem segurança, que não tem nenhum respaldo, que nós vivemos à mercê das nossas próprias forças, das nossas capacidades? Ou seja, é uma necessidade do novo momento da agricultura, por tudo aquilo que eu te comentava, por diminuição de escala pela sucessão familiar, pela profissionalização, pela complexidade do negócio, seja a nível de imposto de renda, seja a nível de necessidade ambiental, trabalhista, comercial, de custos, enfim, é necessário a união de esforços. Ou seja, uma equipe vai ter muito mais vantagens do que um único gestor. Então, este é o sentido da parceria. Não quer dizer que o gestor, evidentemente, que o gestor sozinho não vai ter sucesso, é óbvio que vai ter sucesso, mas a tendência, se nós conseguirmos agrupar pessoas, a tendência é que a capacidade seja maior, a capacidade de adaptação, de resiliência, enfim, com mais pessoas. São 2 modelos que tendem a competir, né? Essa questão fica muito claro na tua fala aí que muito mais do que a exploração, a maneira de explorar a terra e os meios de produção, esse sistema de parceria de fato, né, é cada vez migrando mais para um modelo de empresa rural, né, empresarial mesmo, né, e a questão que tu acabou de falar aí da multidisciplinaridade, né, que é cada vez mais necessário isso. E uma coisa que me veio na cabeça quando falava, que o Steve Jobs falava, né, que é uma fala dele, que te dedica aquilo que tu de fato é bom e todo o resto delega. Então, te concentra, seja específico e o resto delega. E é bem pegando a linha do que tu falou aí, né? Show de bola. Claro. Eu só vou dar um recado pro pessoal de casa, que eu vi que já tem algum comentário no chat. Vão deixando as suas sugestões, as suas dúvidas aí, as suas participações, que eu tenho algumas coisas anotadas para conversar com o Gustavo aqui, e depois a gente pode aproveitar alguma coisa do chat para complementar a nossa fala aí. Então, Gustavo, partindo para a parte dessa parte matemática, agora que a gente saindo um pouco da questão mais filosófica, indo para essa questão da parte mais matemática, como é que é definida essa questão? Já deu uma pincelada? Já peguei um pouco o sentido da divisão das porcentagens, né? Seja dos custos, seja das divisões dos lucros, depois como é que é feito isso aí? Como eu te disse, então, a parte de cima das habilidades, né, das pessoas, ok, feito isto, a parte dos custos define-se o que cada um vai colocar. Evidentemente que isso é mensurado. Bom, vamos pegar uma lavoura de soja, um vai colocar o adubo, o outro vai colocar todos os defensivos, o outro vai colocar semente, o outro entra com a máquina, com o diesel, com os funcionários.
Tudo isso é mensurado base custos. Tudo isso é mensurado base custos. Evidentemente que a terra também, né? Ela é um custo, ela entra como se fosse um custo pagando a um terceiro. Então, monta-se o equilíbrio da parceria em termos de custos e contribuição. Agora, o mais importante, Fabrício, e o pessoal que nos acompanha, é que nós temos que ter a flexibilidade e a capacidade de estarmos adaptando esta parceria aos movimentos normais, de uma vez o adubo ser muito caro, o defensivo ser mais barato, essas oscilações normais na composição de custo da nossa atividade primária, que nós não temos nenhuma influência. Então, por isso que nós anualmente medimos o resultado da parceria para cada um dos nossos parceiros. Ou seja, nós tentamos com isso fazer o quê? Com que estes parceiros lá no final, no que sobra no teu bolso, seja muito parecido, seja equilibrado. Porque não adianta eu ter um ganhando muito dinheiro, mesmo que a base lá de participação tenha sido equilibrada, mas na hora de dividir resultados, um comece a ficar muito debilitado. Isto vai matar a parceria para frente. E aí nós vamos ter que adaptar o quê? A composição dos custos e principalmente da divisão de produção no ano seguinte. Por isso que eu te digo, monta-se com base custos, mas mede-se o resultado anualmente, para que não haja muita discrepância. Evidentemente que nós vamos ter anos que um ganha mais, outro ganha menos. A maioria das parcerias, ela encerra a sua divisão na boca da colheitadeira. Frete e armazenagem normalmente é individual. Normalmente. Nós temos parcerias, mas são minorias, em que a estrutura de secagem e armazenagem, lá em Minas eu tenho um cliente que faz isso, ela entrou como composição de custos. Então, só é individual depois de secar e armazenar. Então, ele é um componente ali. Senão, normalmente, ela encerra no cano da colheitadeira. Caminhão e secagem é por conta de cada um. Né? Mas mede-se o resultado que cada um terá também. Até te confesso que, de certa forma, me surpreendo com a informação. Eu imaginava que o modelo, como ele geralmente tem um período de tempo pré-definido, né? Ele tem essa questão temporal fazendo parte do contrato. Eu imaginava que dentro deste período de tempo essa divisão fosse estática, mas pelo que tu está falando é muito dinâmica e é reavaliado a cada final de ciclo, se reavalia e pode se ajustar as proporções, mesmo com a vigência temporal daquele contrato ainda andando. Ou não. Nós temos parcerias de clientes nossos que praticavam uma situação de, ao final do ano, ficava muito desequilibrada, havia uma compensação em produto ou em dinheiro para equilibrar o resultado. E não se mexe no percentual. É que também nós temos que entender, né, e o pessoal que nos acompanha também tem que entender, que são duas coisas que nós não podemos... Uma coisa é o contrato, respeitar o Estatuto da Terra, ter os 3 anos de agricultura, para fins de imposto de renda, a questão da legalidade, ok. Outra coisa é o dinamismo da minha atividade de parceria. Evidente que o contrato lá que eu faço, eu não vou estar mudando todos os anos o percentual. Eu tenho que ajustar parafusos nesta parceria, dentro desse período que eu não posso mexer legalmente, para que eu possa ajustar esses resultados e esses equilíbrios, entende? Mas normalmente e anualmente se avalia resultado. Normalmente se faz isso, para que não fique muito desequilibrado. Porque o que adianta? Eu cumprir um contrato de 4, de 5, de 6 anos, não me preocupar com o resultado do meu parceiro, no 5º ano eu vejo que ele foi à bancarrota. E aí, como é que eu recupero? Como é que eu... É muito fácil eu segurar um carro que não começou a se mexer, do que depois que ele pegou uma descida, como é que eu vou segurar? Eu não seguro mais. Então, esses ajustes são muito importantes. E aí entra aquele princípio que nós desenvolvemos nas safras há um bom tempo, que é governança. Às vezes governança parece um tema muito distante da nossa realidade rural, mas governança o que é? Comunicação, é nós termos os papéis, as entregas, os ônus e os bônus muito bem definidos, constantemente estarmos prestando conta, termos equidade, transparência. Parece que governança é só de empresa grande. Não! A Safras aplica governança em empresas que têm 3 donos, 2 donos, porque é fundamental esse princípio. E a parceria, se não tiver isto, não vai para frente. Essa comunicação, essa prestação de contas, esse sentir que o braço está apertado, ou seja, que a corda está muito apertada para o meu lado, que nós temos que rever.
Isso é muito fundamental e isso é saudável para o negócio. Então, esse é o princípio da parceria que nós estamos falando, ou seja, esse modelo que é composto por relações e composto, evidentemente, por econômico e financeiro. Mas é um sistema mais evoluído, é um sistema que vai envolver governança, enfim, e tem possibilidade de crescer, de atrair mais gente, né? Evidentemente. Claro. Tá, então, pelo que eu entendi, são alguns acordos que se fazem para ajustar no balanço final ali do resultado do ciclo, da safra, se faz algum acordo entre as partes, sem mexer no contrato, mas para que não fique desequilibrado, que a balança não penda para um lado só. E depois, evidentemente, de passar do período do contrato, se refaz o contrato, se bom, essa é a nossa nova realidade, não é mais 50-50, é 45-55, é 56-44. Aí se faz o contrato, se redige um contrato com a nova modalidade. Esse tipo de coisa, até como algumas das propriedades que eu não sei se tu sabe, eu trabalhei pela Porteira Dentro antes, né? Então tem alguns clientes de vocês que são da Porteira Dentro também, como o Gustavo Lage, o Rodrigo Fetter ali, a Virgínia, enfim, alguns produtores que vocês acompanham que são clientes, que eram clientes nossos também, que eu atuava, né? Então essas proporções a gente viu ao longo do tempo serem reajustadas, né? Então vai começando e justamente agora fica mais claro para entender. Óbvio que a gente tinha uma noção que era relacionada ao desempenho, né, ao resultado do negócio, mas agora com essa conversa contigo começa a ficar um pouco mais claro que isso por que vai se fazendo a cada renovação de contrato um reajuste das proporções aí, e dessa questão das partes. Show de bola. Exato. Sempre buscando o quê? Resultado, né? Os dois têm que ganhar bastante dinheiro, senão não é viável o negócio, né? A famosa relação ganha-ganha. Sim. Show de bola. Gustavo, essa questão agora da parte mais contratual, às vezes ocorre algum atrito entre as partes, né? De questão meio, eu passei por uma situação nessa safra, uma questão meio conceitual, diria eu. A grande questão é o seguinte: a gente avaliou que havia uma deficiência grande dentro da propriedade de macrodrenagem, pensando em área de soja, em terras baixas, né? Que a gente precisa potencializar muito a vazão da água para que não fique mais do que 24 horas com lâmina d'água em cima da lavoura. Inevitavelmente, isso passa por alguma reestruturação da estrutura física da propriedade, pensando em macrodrenagem, tá? E daí entrou num atrito justamente nessa parte conceitual, que obviamente que isso daí foi uma recomendação nossa da parte técnica, porque sem essa macrodrenagem iria comprometer severamente o resultado da lavoura. Esse era um fato. Então, essa macrodrenagem, sem sombra de dúvidas, era para beneficiar a lavoura, inclusive a pastagem no inverno, se fica bom para a soja, a pastagem se beneficia também. As culturas de sequeiro, de uma maneira geral, se beneficiam com essa reestruturação, dessa macrodrenagem, lembrando que a soja é uma cultura de terras altas, que a gente está trazendo para um ambiente que não é próprio para ela. Inevitavelmente, a gente tem que adequar o ambiente a ela, e não querer que a cultura se adeque a um ambiente diferente. E o atrito que ocorreu foi justamente esse. E a gente fica meio em cima do muro na hora da mediação, porque é um fato que iria beneficiar a lavoura. Aí daí o proprietário queria que o lavoureiro fizesse, que o parceiro responsável pela operação ficasse de responsável por essa manutenção da estrutura da propriedade, porque iria beneficiar o resultado da lavoura. E, em contrapartida, o parceiro querendo dizer, não, isso como é questão estrutural da propriedade, assim como os canais de irrigação, isso é responsabilidade do proprietário e não minha. E daí ficar nesse meio termo, daí, como é que a gente faz para resolver, para mediar uma situação, um conflito desse? Bom, primeiro, mediação é um trabalho técnico, nós temos lá dentro da empresa um setor só de mediação, é uma outra situação que nós, agrônomos, não estávamos acostumados a avançar, que é o quê? Nós, eu, tu, evidentemente, temos a formação de quê? Tentar achar uma solução lógica para o negócio. Mediação, ela se vale de técnicas que as pessoas vão construir a solução. Ou seja, existe um problema e essas pessoas, através das técnicas de mediação, se levam essas pessoas a criarem e a construírem um acordo e uma solução para aquele problema.
É diferente. O que nós faríamos automaticamente, eu e tu? Diz assim, não, para aí, vamos lá contextualizar o seguinte. Se a estrutura é do dono da terra, não, mas beneficia. Então, se é um processo de mediação, e eu acho que cabe sempre um processo de mediação para esse tipo de situação, porque aí não fica uma questão de, ou a Pedra Moura que indicou essa solução, criar-se o fórum de discussão na mediação. Ou seja, se discute, se media esse conflito e, evidentemente, se acha uma solução. Isso é muito prático, isso é muito usado no judiciário. Nós temos hoje um setor dentro da nossa empresa que faz isso nas empresas familiares, resolvendo problemas exatamente nesse sentido, porque quem tem que achar a solução são os dois. Ou seja, e a melhor solução para os dois talvez não seja a melhor solução para um, mas é a melhor para os dois. E a mediação vai ajudá-los a isso. Porque, assim, poderia muito simples eu pegar e dizer, não, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E é muito mais efetivo usar-se das técnicas da mediação para que construa-se a saída. E aí vai ser uma saída que eles construíram. Até por este lado, ela é muito mais sustentável, né? Porque não é uma solução indicada nem por A nem por B. É construída pelos dois. Então, não terei a solução para isso. Eu indico que, se não chegam a um acordo, faça-se uma mediação. Não, e nesse caso, pela lógica, na verdade, os dois estavam certos e os dois estavam errados simultaneamente. Né? Claro, claro. A história, aquela velha história que tem uma pessoa, cada um de um lado, olhando para um número. O que olha daqui enxerga um 9, o que olha de lá enxerga um 6. E daí fica os dois discutindo, é um 6, é um 9. Os dois simultaneamente estão certos e os dois simultaneamente estão errados. Então, essa questão... Tem que mediar essa situação. Tem que mediar pois é, não, e meio que caiu no nosso colo, porque daí a questão, o que diz no contrato? O contrato diz tal coisa, e daí fica nessa questão. Num primeiro momento, me posicionei em relação ao conceito das coisas. O conceito diz que a estrutura da propriedade está escrito no contrato, que a questão estrutural da propriedade é a responsabilidade do proprietário, então é contigo. Sim. Ele me fez pensar, né? Mas vai influenciar o nosso resultado, inclusive, da Pedra Moura, que está atendendo a lavoura lá. Se a lavoura não produzir, nós estamos juntos, né? Claro, não vai ganhar. Claro, então, de fato, essa questão, lógico, a melhor solução, bem como tu bem disse, a melhor solução é de ambos, né? Então, de fato, eram as duas coisas, na verdade, era tanto estrutural quanto de benefício da lavoura, né? Então, nesse caso, teria que se fazer terceiriza o serviço e divide o custo da obra, né? E essas soluções de parceria são tão individuais e tão particulares. Tem uma parceria que nós atendemos lá para cima, que eles têm um acordo, eles fizeram parceria entrando ambas as partes, ambos parceiros entraram com terras. Ambos os parceiros. Sim. E evidentemente que alguns têm um papel e alguns têm uns papéis e outros papéis. E eles têm um acordo muito interessante. Toda vez que faz uma estrutura na terra de um, por exemplo, constrói um silo na terra de um, eles, no ano seguinte, têm que fazer a mesma envergadura de investimento na terra do outro. Foi uma maneira que eles acharam de equilibrar as coisas entre eles, porque, evidentemente, que uma estrutura na terra de A vai ficar para A, e a estrutura de B vai ficar para B. E eles fazem isso já há um bom tempo, e funciona muito bem. A maneira que eles encontraram de não deixar desequilibrar. Faz no próximo investimento, não precisa ser ano que vem, mas no próximo investimento, obrigatoriamente é na terra do outro. E funciona muito bem, muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso? As construções são muito, muito particulares. Porque isso é que faz crescer, né? Não é o contrato. O contrato é fundamental para a gente não esquecer de algumas coisas que nós acordamos, mas a construção, a comunicação, o encontrar zonas de conforto que realmente nos possibilite avançar, isso é que constrói a parceria, a boa relação, né? Claro. Essa questão, o exemplo que tu deu aí, no caso, os dois tinham terra, fica um pouco menos difícil, vamos chamar assim, fica menos difícil de compensar. Mas nesse caso específico... Tu que pensa que fica menos difícil. Não fica. Mas sim, mas pelo menos é mais lógico. Fizemos no teu campo, vamos fazer no meu também. Então tem uma maneira mais direta de compensação. Claro. Agora, pensando nesse outro caso que eu relatei, como o parceiro veio de fora, né? O proprietário
iria ficar com a benfeitoria, como tu bem disseste. Tá? E o contrato terminando, lógico, enquanto o parceiro está dentro da terra juntos, enquanto o contrato está em vigência, enquanto a parceria está ocorrendo, ele também se beneficiaria, sem sombra de dúvida, daquela benfeitoria. Mas pensando agora, inclusive, enquanto tu falava, esse exemplo que tu deu, eu fiquei pensando, eu acabei de afirmar que o ideal seria eles fazerem um meio a meio, que é uma questão estrutural, mas que vai beneficiar a lavoura. Só que agora, pensando nessa questão da benfeitoria, se termina o contrato e o parceiro vai embora, só o proprietário segue se beneficiando daquela estrutura, o outro foi-se embora. Então, esse meio a meio não seria tão justo assim. Então, daqui a pouco seria 70-30, 60-40, sei lá, algo do tipo. Como eu te disse, se fosse eu e tu dando a resposta, nós diríamos, se é a estrutura é do dono da terra, se não é a estrutura, é do parceiro. Foi o que eu fiz. Só que não resolvi nada, aumentei a briga. Às vezes é o que acontece, mas a intenção era boa. Vamos dar uma olhada no chat, eu vi que tem algumas questões aqui. Tá? O que vocês acham a respeito desses valores de arrendamento de soja de 20 sacos por hectare para mais? O Luiz Pedro VG perguntou. Foge um pouco do tema da parceria, né? Vai mais para a questão do arrendamento, mas vocês trabalham com essa questão de custos e tem esses modelos de arrendamento também que vocês atuam, né? Então, tem que ver também qual é a região, né, Gustavo? Qual é fica meio solto, porque uma coisa é aqui na metade sul, outra coisa na metade norte, outra coisa é lá no Mato Grosso, outra coisa na Bahia, então vai mudar bastante esses 20 sacos de soja por hectare em qual região. E antes de responder, a gente teria que ter essa informação, inclusive te ajudando já antes da resposta. Né? Vamos ver outra. Se é pivô, se não é pivô, enfim. Passo Fundo. Agora veio a resposta. Se é área irrigada ou se é de sequeiro? Mais uma pergunta aí, ô Luiz, nos complementa aí. Irrigado ou sequeiro? A região é de Passo Fundo. Nós vamos botar sal no churrasco deles lá. Vamos ver, enquanto ele não responde ali, eu vou vendo se tem mais alguma coisa. Como influenciadores do meio... Sequeiro, ele botou. Beleza, então... quiser responder, fica à vontade. Só me diz qual é a produtividade que ele vai ter lá. A história das respostas de agrônomo geralmente depende de um monte de fator, né? O que é tal coisa? Depende. A questão do arrendamento, para mim, é extremamente simples. Eu que viajo esse Brasil inteiro aí, atendo clientes em vários estados, ela é uma questão de oferta e demanda. Não há nem o justo nem o injusto, porque se eu digo assim, 20 é justo ou 20 é injusto, eu digo, é injusto, mas tem outro que paga. Então, essa questão de... eu poderia achar um absurdo e o fulano que está pagando num contexto de que ele já planta a área do lado, para ele vai diluir custo fixo, pagar 20 em 100 hectares, ele planta 10 mil. A análise simples, dizer se 20 é caro ou é barato, ela é muito simplista. E, além disto, eu acrescento o seguinte, oferta e demanda. É só a gente pegar épocas de preços muito elevados, o que acontece com os arrendamentos? Via de regra, é aumento de arrendamento. Porque o produtor começa a sobrar dinheiro, o que ele faz? Alguns, né? Evidentemente, comprar máquina e querer arrendar mais terra. Só que terras já estão arrendadas. O que ele faz para tirar o outro? Oferece mais. E assim dá uma inflacionada. Se auto-emolando, evidentemente. Então, assim, não, o Luiz, né, não te respondi, Luiz, porque é difícil de responder. É uma questão se os 20 sacos te servem, se os 20 sacos te deixam margem, se os 20 sacos contribuem no teu negócio como um todo, ou não. Porque se ele sair e não pagar os 20, alguém vai pagar? Aí não tem, então não vai ficar 20, vai ter que negociar, o dono da terra vai negociar. Essa questão de arrendamento é uma questão de que desde esses quase 30 anos que eu estou nas safras, é uma questão que não existe uma lógica. Existe oferta e demanda, existe, infelizmente, um pseudo conflito entre dono da terra e explorador, onde um quer sacos barato, num contexto geral.
Isso é bem, deu uma travada no final que estava falando agora, mas o conceito da tua resposta aí ficou completamente compreensível. É a questão da lei do mercado, né? Questão de oferta e demanda, isso só existe esses valores porque tem alguém bancando, né? Então, eu vi que o Luiz ali complementou que são justamente os grandes que estão pegando essas áreas, né? E pega bem na resposta que tu deu aí, né? Que o cara já é grande, pegar mais meia dúzia de hectares ali com esse valor acima do mercado, daí fecha no negócio dele, dilui custo fixo e tudo mais, e ganha na escala e vamos embora. No mesmo trator, ele só passa ali, anda mais 50 metros, segue plantando. É o mesmo funcionário, é o mesmo trator. Então, se eu pegar os 20 sacos por 1 hectare, é ruim negócio. Mas se eu diluir sobre o negócio dele todo, ele bota quantos sacos a mais e quanto ele economiza de hora trator, de hora homem, enfim. Né? Quanto ele dilui esse custo no todo, de estrutura administrativa, enfim. Perfeito. Vamos ver se eu tinha uma outra pergunta aqui do Bruno. Como influenciadores do meio, lidando diretamente com gente, quais são as alternativas formais para convencimento do pecuarista e do produtor para que consigamos integrá-los? Daí é questão de persuasão, né? Iniciativas como essa tua, né, Fabrício? Nós proporcionarmos mais discussão, e discussão de fundamento, assim, de fundamento no sentido de ter boas bases para se discutir. Porque muitas vezes nós vamos discutir única e exclusivamente um fato. O preço está ruim. Não saiu o financiamento. Mas e se nós discutirmos qual é a situação da nossa região para os próximos 5 anos ou para os próximos 10 anos, qual é o modelo exploratório para a nossa região, e aí eu estou falando no Rio Grande do Sul como um todo, como é que nós vamos enfrentar a diminuição das áreas em função da sucessão familiar? Como é que nós vamos organizar isso? Enfim, como estrutura, como setor produtivo. Nós não sentamos para discutir isso. Então, nós temos que ter mais fóruns para discutir esse tipo de coisa, iniciativas como a tua. Vamos pegar uma região de pequena propriedade, como é que ela vai sobreviver? Como é que nós vamos fazer com que aumente a escala? Como é que nós vamos fazer com que seja viável a exploração ali, que eles não tenham que ceder a um arrendamento? Sistemas de parceria, sistemas de condomínios, enfim. Por que nós não sentamos para discutir isso? E o pecuarista? Qual é o sistema? A pecuária é altamente dependente da escala. Então, ela tem que se unir à agricultura para intensificar o seu negócio. E ela vai sempre esbarrar no quê? Ela tem certos limitantes intrínsecos à produção. A vaca vai demorar os 9 meses para gestar, não adianta. Não adianta dar mais comida, menos comida, o tempo é o mesmo. Então, como que eu integro isto para o final de 12 meses eu realmente ganhar mais dinheiro? Por exemplo, pega uma região de Minas Gerais, Unaí, Paracatu, ali entre Unaí, Paracatu, Buritis, etc., Formosa até, que o pessoal consegue fazer 3 safras num período. E aonde que eles descobriram? Eles metem o milho semente, que tu colhe antes de terminar o ciclo, e aí tu consegue botar um feijão. Então, tu vê, as pessoas vão se adaptando e criando sistemas que aumente a tua rentabilidade em 12 meses. E a integração que tu tanto prega, né, Fabrício, e que é o motivo da nossa discussão aqui, nós temos que conscientizar que pecuarista e agricultor não são inimigos. Eles têm que achar uma forma de, sobre o mesmo hectare, que é a sua unidade de produção, produzir mais, ganharem mais dinheiro sobre aquele hectare. E isso é um desafio. E acho que isso tudo, e aí vem uma questão que eu acredito muito, vem uma nova geração aí, que está com uma outra ideia, que está questionando, que busca mais números, que busca uma visão. Então, juntar essa experiência dos mais antigos com essa juventude que vem com muita sede de inovação, nós podemos achar uma coisa interessante, mudar um pouco o perfil do estado do Rio Grande do Sul de produção, entende? Aumentar a eficiência em todos os aspectos. Perfeito. Isso é um desafio. Como que tu vai persuadir? Discutindo, apresentando números, trazendo gente competente, mostrando resultados, evidentemente, e motivar pelo bolso. Ou seja, se não motivar pelo bolso, não vai acontecer. Tem um pouco da questão cultural também, até te justificando por que o foco do nosso trabalho é com essa questão dos sistemas de produção integrada. Primeiro que eu me dei conta, ainda antes, quando eu saí da porteira dentro, antes de decidir o que eu ia fazer, antes de abrir a empresa nova, fazendo uma autoanálise, eu me dei conta que as propriedades onde eu tinha mais dificuldade de gerar resultado na lavoura, ou seja, que estava fazendo muito trabalho de recomendação de dose de produto, eram justamente aquelas que não tinham um sistema de produção definido, e muito menos, algumas nem em rotação de cultura, o que dirá integração lavoura-pecuária.
Então, eu percebi que o segredo do troço estava no sistema de produção e não na recomendação técnica da lavoura. Então, a gente está tentando atacar lá na ponta um problema que estava, o cara, mal comparando, o cara começar a construir a casa pelo telhado, né? Sem ter feito a fundação e erguido as paredes antes. Então, isso é o foco da gente trabalhar com isso, é pensando, né, nessa autoanálise que eu fiz, que eu vi que percebi que era muito mais, menos difícil, vamos chamar assim, de gerar resultado na lavoura quando o sistema de produção está integrado, está muito bem definido. E tem um pouco da questão cultural, né, Gustavo? Que a nossa metade sul, tradicionalmente, é pecuarista e orizicultora, né? Então, eu acho mais lógico, obviamente, a soja chegou na várzea e é fundamental essa questão da rotação, essa dobradinha de arroz e soja aí, faz parte, isso veio para ficar, não tem mais como pensar em lavoura de arroz sem essa rotação, por toda a questão do benefício agroeconômico, inclusive de manejo químico também, de plantas daninhas resistentes, a questão agronômica, né? Mas a questão cultural da pecuária, a gente tem que potencializar, eu costumo dizer que a gente tem que potencializar a nossa tradição e não tentar mudar a cultura regional, tentando trazer modelos, por exemplo, de terras altas. O plantio direto ao pé da letra, por exemplo, não tem como a gente, de fato, realizar dentro do nosso ambiente. Eu enxergo, na realidade da metade sul, a ILP como o plantio direto do norte do estado, da metade norte, ou do Paraná, enfim, o sistema de plantio direto das terras altas, o verdadeiro plantio direto, com rotação de cultura, cobertura permanente do solo, aquela questão, todos aqueles conceitos biológicos e agronômicos e econômicos. Então, eu enxergo esse sistema da ILP potencializando a nossa questão cultural da metade sul e a inclusão da soja na cotação dentro das terras baixas como o nosso modelo semelhante, digamos assim, para equiparar com o plantio direto das terras altas. Então, tem essa questão cultural também que eu acho que faz parte, a gente tem que levar em conta na hora de montar os modelos desse sistema produtivo, né? Com certeza, com certeza. Mas esse é o caminho, nós temos que adaptar. E acho que as coisas mudaram bastante nos últimos anos. Tu tem acompanhado aí? Eu acredito que sim. Eu vejo um resultado muito positivo com o incremento da soja, com o entendimento de que tem que realmente achar alternativas para a nossa região, enfim. Vejo bons movimentos. O que nós temos que fazer é acelerá-los. E aí depende de nós, depende das lideranças que estão aí no setor, os produtores, né, que são líderes das suas regiões, de demonstrar isso, né? Essa questão nada convence mais do que um relato de caso, né? Geralmente o produtor, a gente faz o papel de persuadir, né? Temos essa função, mas é muito mais fácil convencer um produtor ele ouvindo outro que fez e teve um resultado do que a gente ficar mostrando gráficos e planilhas e tudo mais. Obviamente, eu costumo, para arrematar, o nosso tempo está quase encerrando, passa rápido, né, Gustavo? Tem 2 minutos para as 9 horas aí, então vou só concluir, a gente já parte para o encerramento. Mas eu costumo dizer que o que convence o produtor, no final das contas, é a balança, não somos nós. Então, o cliente falou lá da boca da colheitadeira, o resultado final na balança, eu diria um pouquinho mais, não é na boca da colheitadeira, é na balança lá, que a questão tem aquele ajuste ali das proporções, o que é justo, o que é injusto. Então, tá lá na balança. Né? O resultado final está na balança e o convencimento, seja qual for o sistema proposto, vai tá na balança. Mas, enfim, a gente tem um pouco mais de 1 minuto. Eu gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade da gente trocar um pouco de informações e aprender um tanto mais contigo aí. E estamos à disposição para mais debates desse modelo. Como tu bem disseste, eu acho que é uma das maneiras da gente convencer o pessoal. Como eu disse lá no início, conhecimento dividido se multiplica, e a gente podendo compartilhar, acho que a gente tem esse dever de estender o nosso conhecimento, né, para o maior número de pessoas, fazendo um pouco de papel social também. Perfeito. Eu que agradeço, mais uma vez te parabenizo pela iniciativa, porque são aí 27 lives, né, com esse intuito de levar informação, acho muito interessante, muito válido, e isso é fundamental para o nosso setor. Nós temos que fazer com que a informação realmente se propague numa velocidade muito grande, que isso vai ser o diferencial.
Então, nós nos colocamos à disposição. Agradeço a todos que nos assistiram, que tiveram paciência de ficar aí 1 hora ouvindo o que nós temos a dizer. E, enfim, ficamos à disposição para continuar essas discussões quando for necessário.